Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4 em sinal digital, canal aberto, e também pelo canal 4 da NET, e você pode acessar o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber o Dr. Raimundo Cortizo, que é delegado do DEINTER 5, o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior. Doutor, nós vamos começar justamente perguntando o seguinte: quais os requisitos acadêmicos para se ser um delegado de polícia? Aqui no estado de São Paulo é necessário que seja bacharel em Direito e que tenha 2 anos de experiência na área jurídica, né, como advogado, ou que já tenha sido policial, né, policial civil. Então, esses são os 2 pré-requisitos para que a pessoa possa fazer o concurso público e ser delegado de polícia. Além, depois, de passar por uma investigação social, né, que é bastante rigorosa, para verificar se a pessoa tem esse requisito pessoal, né, para exercer a função, e depois fazer a Academia de Polícia de São Paulo, né, um curso de 5 a 6 meses para se habilitar a assumir o cargo de delegado de polícia. Muito bem. O senhor é delegado do DEINTER 5, que é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior. Diga-nos, doutor, além da base territorial aqui em São José do Rio Preto, quais são as outras sub-regiões? Então, o DEINTER, às vezes a sociedade até tem pouco conhecimento das funções do DEINTER e a sua abrangência. No ano de 2000, até o ano de 2000, toda a administração da Polícia Civil, ela se localizava em São Paulo. E era muita dificuldades, né, para a gente ter acesso a esses órgãos de comando. Então, em 2000, foi feita uma descentralização e foi criado os departamentos de polícia judiciária, que hoje são 10 em todo o estado. Então, hoje, o DEINTER 5, ele representa a administração superior na nossa área de São José do Rio Preto, de Catanduva, que é uma outra delegacia seccional, Novo Horizonte, Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Então, essa é a nossa área, a área de abrangência do departamento, que cuida dessa área, né, e faz dessa descentralização que foi feita no ano de 2000. Certinho. E no que se constitui o trabalho do departamento, do DEINTER? Então, o DEINTER ele tem a função de cuidar das questões de ordem institucional, né? Porque as delegacias seccionais, essas 6 que eu me referi, ela cuida da parte operacional. Né? Então, ela que faz as operações policiais, ela que administra os distritos, mas a orientação de caráter institucional, as metas a serem cumpridas, enfim, o norte, né, a ser dado pelas seccionais e as respectivas unidades territoriais, são passadas pelo departamento, né, que, como eu disse, é uma extensão da Delegacia Geral de São Paulo, que passa as diretrizes para o funcionamento da Polícia Civil em todo o estado de São Paulo. Ok. Eu gostaria que o senhor nos falasse, doutor, o dia a dia do DEINTER. Como é que funciona? Quais são as atribuições? As pessoas que trabalham, obviamente, funcionários públicos também. O dia a dia. Então, nós trabalhamos no dia a dia, expediente das 7 às 19, e a nossa função são funções administrativas, né? O diretor, Dr. João Pedro de Arruda, por exemplo, ele compõe o Conselho Superior da Polícia Civil. E esse conselho, ele tem várias funções. Uma delas é julgar os procedimentos administrativos contra os policiais civis que eventualmente cometam uma infração administrativa. Então, lá são elaborados os pareceres, né, para que o diretor vá defendê-los perante o Conselho Superior da Polícia Civil, que se reúne ordinariamente 2 vezes por mês, né? Além disso, nós cuidamos da parte de recursos humanos, né, parte de RH. Temos também a UEP, que é a Unidade de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa, que é uma extensão da Academia da Polícia lá em São Paulo, né? Isso aqui em São José do Rio Preto. Isso, a Polícia Civil, nós temos uma academia em São Paulo e também houve uma descentralização. Então, hoje, nossos policiais
que faz concurso aqui na região não precisa mais fazer o curso de formação lá em São Paulo. Então, nós temos aqui, junto ao departamento, né, uma escola da Polícia Civil, que é denominada UEP, né, Unidade de Pesquisa, né, de Ensino e Pesquisa, e que está vinculada diretamente também ao departamento. Tão estruturada quanto Tanto quanto. Nós temos um corpo de professores, todos concursados, né? Inclusive eu que coordeno esse centro de ensino aqui em São José do Rio Preto. E cuidamos da subfrota, cuidamos do setor de antissequestro. Antissequestro é um órgão vinculado também ao departamento, né? E a gente até se orgulha do nosso grupo antissequestro, que desde que foi criado há mais de 10 anos, felizmente não teve um sequestro da região que não fosse esclarecido, né? E infelizmente só um caso em que a vítima faleceu, né, por um incidente que a gente nem gosta de voltar a comentar. Então, o nosso dia a dia é na área administrativa, porque a administração pública ela é muito burocrática, né? Então, se um deputado pede um funcionário lá em Santa Fé do Sul, forma-se um expediente, vai para São Paulo, vem para cá, a gente tem que se manifestar, ver se é necessário ou não. Então, é um trabalho muito burocrático que nós realizamos na área do departamento. Portanto, nós não cuidamos de nada operacional. Não se faz boletim de ocorrência, não tem inquérito. Essa parte fica adstrita a seccionais e os distritos policiais que cuidam dessa parte territorial operacional. O departamento é administrativo na essência. O efetivo, o senhor tem um número? Olha, nós somos em 6 delegados e temos cerca de uns 30 funcionários, né? Porque também temos um outro setor muito importante no DEINTER, que é o nosso centro de inteligência, né? A polícia hoje atua muito no setor de inteligência, né? A polícia tem uma outra filosofia já de alguns anos para cá, então deixou de usar aqueles sistemas obsoletos de investigatório antigamente, né, que eram as chamadas campanas, as investigações pessoais, busca de informação na rua. Hoje não, hoje nós utilizamos esse setor de inteligência porque o crime também, né, os criminosos também evoluíram. Né? Então nós temos um setor de inteligência muito bem estruturado no DI, no departamento, que facilita muito a investigação do dia a dia das nossas unidades operacionais. Tá certo. E diga-nos, doutor, quais os crimes mais comuns? Olha, principalmente aqui, né? Em Rio Preto. Infelizmente, o crime mais comum é o uso de drogas e tráfico de drogas, né? Isso me parece que no mundo todo. E os outros crimes que são de natureza patrimonial, normalmente estão ligados também às drogas, né? Então é o jovem que pratica um furto para comprar droga, pratica um roubo para comprar droga. Então, a origem da maioria dos delitos é as drogas, né? Algo que o mundo inteiro não consegue encontrar uma fórmula, né, para diminuir o consumo e, consequentemente, tendo consumo, tem o traficante. O senhor acredita que até pela região ter um acesso fácil por rodovias, uma estadual, outra federal, e proximidade com outros estados, isso facilita também? Facilita. A nossa posição geográfica, ela facilita, né? Mas, infelizmente, qualquer cidade do interior de São Paulo, nem vou estender a outras partes do Brasil, as drogas chegaram para ficar, né? Infelizmente, é um problema cultural, social, né? Universal, infelizmente. Né? E que está acabando com a nossa juventude e que cada dia nós temos mais traficantes, né? E traficantes violentos, que muitas vezes se voltam contra esses próprios usuários de drogas, que às vezes não podem pagar suas contas feitas com o traficante. E aí tem um acerto. É um acerto. Então é uma coisa terrível. Então, e temos muitos furtos, né? Mas todos eles ligados a drogas. Né? Raramente alguém pratica um furto para comprar uma roupa, para comprar comida, coisa do gênero. Não. É sempre o argumento, e a realidade é essa mesmo, é para ter acesso às drogas. Doutor, e quais os crimes mais difíceis de investigação e ou solução? Furto. No mundo todo, né? Porque o furto,
normalmente ele não deixa vestígio, né? E nós somos polícia investigativa, não somos milagreiros, somos seres humanos, né? Então, por exemplo, um homicídio é muito mais fácil de investigar, porque nós temos um cadáver, nós temos normalmente, são vítimas de arma de fogo, nós temos lá um projétil para a gente identificar o tipo de arma, né? Nós temos como investigar quais eram os hábitos dessa vítima, enfim, tudo isso nós já começamos a ter subsídio para começar a investigar. Agora, furto não, via de regra não tem, né? Vamos viajar, chegamos em casa, encontramos nossa casa arrombada. Vamos à delegacia, registramos uma ocorrência. A partir de onde? Do nada. E às vezes nem impressão digital, às vezes nem impressão digital deixa tem. Mais, né? Então, o índice de esclarecimento de crime de furto é baixo, e é baixo no mundo todo pela sua própria natureza. O furto normalmente não deixa vestígio. Até o roubo deixa mais vestígio, né? Alguém, se não tiver com um capuz identificado a sua fisionomia, a voz, nós temos como às vezes identificar a voz, o veículo utilizado. Então, são crimes que deixam mais vestígios e, portanto, a partir daí a investigação se torna um pouco mais fácil. Agora, o furto é muito difícil. Muito difícil. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo nesse primeiro bloco. A gente volta em seguida falando mais sobre o DEINTER, ok? Pois não. Câmara Cidadania em um minuto só, já já. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, agora com canal aberto, 61.4 com sinal digital. E também você pode acompanhar pelo canal 4 da NET e acessando o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Estamos hoje conversando com o Dr. Raimundo Cortizo, ele que é delegado do DEINTER 5 Interior, aqui em São José do Rio Preto. Doutor, telespectador tem curiosidade, eu tenho curiosidade. No que consiste o inquérito policial e o que vem a ser um termo circunstanciado? O inquérito policial é uma peça de suma importância para o sistema de justiça criminal. O que é o inquérito? O inquérito é uma peça formal e material que ela reproduz um fato criminoso, né? Então, ocorreu um crime, a primeira peça que nós elaboramos é o boletim de ocorrência, que dá aquela primeira notícia sobre o fato criminoso. E às vezes nós não temos autoria, né? Então, começamos quase do nada e começamos a investigar. No momento que nós temos autoria, indícios de autoria, nós instauramos o inquérito policial, que é um processo, como se fosse lá no fórum. Só não chama processo porque não está lá no fórum, é filho da delegacia. E a partir daí nós começamos a documentar as provas que nós colhemos na investigação. Então, é oitiva de testemunha, ouvimos e fundamentamos, colocamos no inquérito, provas periciais, né? O laudo necroscópico da vítima, o local de crime. Então, na verdade, o inquérito ele tem essa função de documentar, reproduzir, fazer uma radiografia de um fato criminoso, né? Porque a partir daí é que o promotor de justiça poderá oferecer denúncia dando início à ação penal e o juiz, no final, condenar ou absolver. Então, o inquérito policial, lamentavelmente, também a sociedade tem pouco conhecimento da relevância do inquérito, né? Mas, na prática, o inquérito bem-sucedido é uma ação penal bem-sucedida. Vai haver condenação ou não. O reverso também é verdadeiro. Então, é muito interessante. Eu sou apaixonado pelo inquérito, eu sou professor de inquérito da Academia de Polícia em São Paulo, aqui na faculdade, porque, então imagina você, amanhã você é juiz, você vai receber um inquérito e você não esteve no local, você não é da cidade, mas você lendo o inquérito, mentalmente você vai sentir uma radiografia do que como aquele fato criminoso aconteceu. Aí você, como promotor ou como juiz ou como advogado, vai formar o seu convencimento. Então é muito interessante o inquérito policial. Ele busca realmente levar para os outros órgãos que atuam na sequência dos atos da Polícia Civil
uma visão muito real do que aconteceu, né? Dando ensejo, portanto, para o promotor de justiça fazer o trabalho dele e depois a justiça criminal. Uma curiosidade, doutor. Às vezes o inquérito está quase no final. Aparecem outros indícios. Isso também é colocado? Sim. Ou é feito alguma coisa à parte? Não. Ou é no mesmo inquérito? Não. No mesmo inquérito. O inquérito, enquanto ele não for concluído, relatado e encaminhado para a justiça, se surgir nova prova daquele mesmo fato ou um novo autor do crime, essa pessoa é trazida para o inquérito, ela é ouvido, novas testemunhas serão também reproduzidas, se houver, né? E só ao término mesmo, quando se exauriu todo tipo de provas, né, para se identificar o autor do crime e as provas respectivas, é que nós concluímos através de um relatório, né? É como se fosse uma sentença. O relatório do delegado de polícia é como se fosse a sentença do juiz. Só que o juiz ele aplica a pena, ou absolve. O delegado ele relata o inquérito, comunicando ao juiz da certeza daquela autoria delitual e das provas que foram produzidas, ou não, né? Muitas vezes nós concluímos o inquérito e não chegamos à prova suficiente da autoria e materialidade. Então, o inquérito policial é uma peça muito importante para a justiça criminal. E o termo circunstanciado? O termo circunstanciado, ele é uma peça mais singela, né? Em 1995 foi editada uma lei que introduziu o chamado Juizado Especial Criminal. E esse Juizado Especial Criminal tem função para julgar os crimes de menor potencial ofensivo. O que é crime de menor potencial ofensivo? Aqueles cuja pena não ultrapasse 2 anos. Para isso, houve uma simplificação, não só do trabalho da polícia, como do trabalho da justiça. Então, hoje, um crime dessa natureza é levado à delegacia, nós fazemos um termo, colhemos simplesmente a versão da vítima e do acusado, se tiver alguma prova pericial a ser feita, nós produzimos e encaminhamos para o juiz. Lá não há processo, inicialmente. Há uma audiência preliminar e há composição, né? Normalmente, o promotor oferece uma composição com o autor do fato, aplicando a priori uma pena alternativa, trabalhos comunitários ou coisa do gênero, e havendo aceitação, termina ali. Então, o termo circunstanciado é uma apuração muito sumária, muito singela, porque o próprio procedimento judicial lá no Juizado Especial Criminal também segue essa mesma linha, simplicidade, rapidez, né, e informalidade. Correto, doutor. Nós temos ouvido falar muito recentemente sobre esse fato. Eu queria saber a sua opinião. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? E nos casos de crime hediondo, principalmente, o senhor é contra ou a favor? Olha, eu pessoalmente eu sou contra. Pelo seguinte, o que eu acho que deve ser modificado é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Porque hoje, o tempo máximo de internação é 3 anos. Né? Então, eu acho que deve ser modificado essa questão. Né? Se esse adolescente precisa de um tempo maior para permanecer no reformatório, para ele modificar a sua estrutura, né? Se ele se preparar para ser reinserido na sociedade, eu acho que basta alterar o ECA. Né? 18 anos eu acho que está de bom tamanho e, como há um projeto, né, que já foi aprovado inicialmente no Senado, mudando, né, somente o ECA, não só 3 anos de internação no reformatório, mas até 10 anos. E por que eu digo isso? Porque o projeto que se imagina, que está na Câmara, né, de reforma, de emenda constitucional, que visa mudar a maioridade penal, não fala nada sobre a internação. Então, não adianta, não é? Então, a questão não está na idade. E a questão, me parece, que está no tempo muito pequeno de internação nos dias atuais, que é no máximo de 3 anos. O senhor citou reformatório, vem à mente a antiga Fundação Casa, as casas hoje que abrigam os menores, e eu pergunto ainda, o que o senhor acha do sistema prisional no Brasil? Isso num cômputo geral, entre casa do menor e as prisões. O sistema penitenciário em si. Olha, é horroroso, né? Eu diria até criminoso. E eu digo isso com muita consciência, porque eu fui carcereiro 15 anos. Trabalhei no sistema prisional 15 anos. E eu vejo o que o sistema prisional faz com o ser humano, porque preso é ser humano, condenado é ser humano.
é um verdadeiro crime praticado pelo Estado, né? Quando o Estado detém uma pessoa, prende alguém, ele passa a ser o tutor dessa pessoa, né? E ele tem a obrigação de assegurar o mínimo de dignidade para essa pessoa, né? O preso, normalmente, ele é um doente social, precisa de tratamento. E hoje nossas cadeias, nossas penitenciárias, na verdade, se preocupa simplesmente em prender, né? Em isolá-lo do meio social e não tratá-lo. Uma pessoa que precisa de tratamento, né? Então, eu costumo até dizer um exemplo clássico no Brasil de descaso sobre a questão penitenciária. Veja só a hipótese de um estuprador, né, que consegue estuprar uma criança de 2, 3, 4 anos. Pergunto, não é um doente? Sim. Obviamente que é doente. Uma pessoa normal não teria ereção para estuprar uma criança de 3, 4 anos. E às vezes o estuprador é até pai. Até pai. Então, é nítido que ele é um doente. O que faz a lei brasileira? Condena até 10 anos, ou até 15, se for o estupro de vulnerável, e manda para a cadeia. Simplesmente cadeia. E depois devolve para a sociedade. De que jeito? Tanto quanto ou pior. Ele vai estuprar novamente. Então, o Estado brasileiro não se preocupa com a recuperação do preso. Ele se dá por satisfeito em prender, né? Número de presos, enfim. Isso é uma catástrofe. Prova disso que os índices de reincidência criminal no Brasil é uma coisa altíssima, né? E o que é pior, o Estado até induz a própria sociedade a ser contra qualquer modificação do sistema, né? Então, quando uma penitenciária, um diretor de penitenciária tem bom senso de melhorar o sistema, de oferecer algumas coisas dignas para o ser humano, é taxado de uma penitenciária que se busca favorecer o preso. Enfim, a própria sociedade ela é induzida a achar que o sistema deve ser meramente de castigo. E cadeia não é. É castigo sim, né? Mas o essencial é procurar recuperar, tratar essas pessoas e devolver para a sociedade, se não melhor, não pior, que é o que ocorre nos dias atuais. O senhor acha, doutor, que seria uma saída a privatização de sistema? E eu entendo que sim, né? Porque eu estou no serviço público há 40 anos e a gente tem que reconhecer, né, que a iniciativa privada ela se mostra muito mais competente por uma série de questões que nem daria para a gente discutir aqui nesse momento. Então, eu acho que se o sistema prisional, antigo como não funcionou até hoje, vamos pelo menos buscar uma alternativa, que aliás há no estado de Minas Gerais, no Paraná, já tem algumas experiências, Santa Catarina, que são bem-sucedidas, não é? Então, São Paulo ainda reluta nesse sentido. Então, eu acho que a gestão do sistema prisional deveria ser privado. A administração da execução da pena, obviamente, tem que ser pública. Tem que ser pública, não é? E acho importante privatizar para tirar o estigma do cidadão que vai para a cadeia, né? A cadeia deveria ser um local de trabalho, de estudo, né? E de remuneração, inclusive a lei permite. Para o cidadão cumprir a pena, ele perde a liberdade, porque a função da lei penal, aliás, é só essa, não é? O direito penal só diz o seguinte: a pena tira somente a liberdade do cidadão. E a Constituição tira um outro. Enquanto ele for condenado, ele não pode votar e ser votado. Do mais, não se pode tirar a dignidade das pessoas, o direito à saúde, à informação, à educação, ao trabalho, e é tudo que o nosso sistema prisional retira dos nossos reclusos. E o resultado é esse que a gente, lamentavelmente, presencia. Falando em Polícia Civil, doutor, o senhor acha que a Polícia Civil ainda enfrenta dificuldades em termos de recursos? Olha, eu estou há 40 anos na polícia, né? Eu vejo que nesses 40 anos melhorou muito. O Estado tem investido cada dia mais e investido numa coisa que é muito importante, que é a tecnologia, né? Então, hoje não falta recursos materiais, não falta viatura de última geração, armamento, telefone, equipamento de informática, nós temos tudo isso. Com essa realidade, com esse investimento nessas áreas, o governo investe menos nos recursos humanos. Porque hoje, por exemplo, um departamento de inteligência nosso, ele trabalha para um contingente muito grande de pessoas. Então, às vezes nós temos menos funcionário, mas nós tem sido compensado com investimentos tecnológicos. Agora, ainda falta policiais? Falta.
O Estado, nós sabemos que ele não tem condições de oferecer recursos humanos, às vezes, da maneira que a sociedade imaginava, né? Mas eu digo que isso não tem comprometido, né? Porque eu acho que a questão da criminalidade, que às vezes a sociedade confunde, parecendo que é um problema só de polícia e de justiça, e não é. Não é. Né? Então, o contingente policial da Polícia Militar e Polícia Civil é suficiente, considerando as necessidades, as peculiaridades do Estado. O que nós precisamos são de outras medidas paralelas para prevenir o crime. Então, eu vejo que o contingente hoje, em Rio Preto, que eu posso falar, que a gente trabalha na administração de Rio Preto, nós temos um contingente razoável para bom, que não compromete, portanto, o aumento de criminalidade. Esse aumento tem outras origens e não a deficiência de recursos da Polícia Civil. Nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de saber, doutor, Rio Preto, na sua opinião, é uma cidade segura? Então, a gente ouve muito essa pergunta dos jornalistas, né? E o que é segurança, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise da nossa realidade nacional, né? É lógico que um roubo, um homicídio que ocorre numa cidade, isso já leva uma sensação de insegurança e tal. Mas se a gente considerar a média nacional e às vezes até internacional de países evoluídos, nós somos uma cidade bastante segura, né? Então, às vezes o pessoal é mais seguro, mas tem tanto furto, tanto roubo. Eu sei disso, mas nós só podemos fazer uma análise considerando a realidade nacional, a realidade local. Dentro dessa realidade, Rio Preto é considerada uma cidade segura. Doutor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Obrigado mais uma vez pela sua participação e pela sua valorosa explanação. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Ok. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.